Efésios 5, do versículo 18 ao 20. Leiamos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, fale ao nosso coração, que sejamos nesta noite instruídos pela Tua Palavra, que saiamos daqui, Deus, alimentados pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu nesse culto. Sabemos que é o que temos para Te oferecer, como aroma suave, as nossas vidas, os nossos corações, o nosso louvor, os nossos testemunhos. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Flávio Gicovati é um médico psiquiatra da USP, já escreveu vários livros, seus livros já somam 1 milhão de exemplares vendidos, né? Já atendeu mais de 9.000 pacientes, e ele escreve um artigo sobre hábito, compulsão e vício. E ele vai definir os hábitos como comportamentos não inatos, não nascemos com eles, e que se tornam repetitivos e fixos na nossa vida. Por exemplo, comer depressa. Quando nós temos o hábito de comer aceleradamente, e ele então vai dizer que é muito difícil você mudar um hábito. Imagina quando nós vamos ao nutricionista e ele diz, olha, um dos passos importantes para que você se reeduque no modo de alimentar é comer devagar. E aí então nós temos que mudar o nosso hábito, e isso é um exercício exaustivo, cansativo. Mas tem algo mais complexo do que o hábito, mais difícil de mudar, que são as compulsões. E ele vai definir as compulsões como hábitos inconvenientes, ou nocivos, que nos perturbam. Por exemplo, roer a unha, até acabar a unha e você continuar roendo a própria pelezinha por trás da unha, né? Ou seja, alguém que tem um hábito que esse hábito te prejudica. E aí, por último, ele vai dizer sobre o vício, que além de ter essa força da compulsão, soma-se também a trajetos no cérebro típicos da dependência química. Então, o vício é alguma coisa que, além de você ter esse impulso da compulsão, você ainda tem um problema da química que faz você depender mais ainda daquele produto. Nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o perigo do crente se tornar um nécio, ou seja, alguém que não consegue perceber os valores corretos da vida. O perigo de nós darmos importância àquilo que não é tão importante e desvalorizarmos aquilo que deveria ocupar o lugar central da nossa existência. Nós, como humanos que somos, com um coração tendente àquilo que desagrada a Deus, como nós já vimos em vários textos da palavra, nós precisamos a cada dia mais verificar a nossa alma para ver se nós estamos amoldando a esse século, aos padrões da sociedade que estão tão distantes de Deus, ou se nós estamos nos tornando sábios, porque a preocupação de Paulo é que o crente se desenvolva, que ele progrida na fé, e isso vai acontecer à medida que ele se torna sábio. E aí eu tenho uma definição de sabedoria que eu ouvi certa vez: sábio é aquele que aprende a saborear a vida. A raiz da palavra sábio é a mesma da palavra sabor, ou seja, nós nos tornamos sábios quando nós aprendemos a degustar a vida, e degustamos a vida quando nós valorizamos aquilo que deve ser prioridade. Daí no versículo 17, antes de entrarmos no texto, Paulo vai dizer: não sejam tolos, mas entendam qual é a vontade de Deus. E para entender a vontade de Deus, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. E para ter uma vida cheia do Espírito Santo, esse texto nos ensina que, primeiro, precisamos aprender a não ser dominados pelos vícios que estão ao nosso redor ou pelos vícios que nos cercam. O texto vai citar o exemplo do vinho. E é muito interessante que a Bíblia, ela não proíbe em nenhum lugar você tomar um pouco de vinho. Pelo contrário, você tem exemplos onde o próprio Cristo transforma a água em vinho. Mas a Bíblia é veemente na sua proibição quanto à embriaguez.
Alguns comentaristas vão dizer que Paulo aqui está falando acerca da adoração pagã daquela época e comparando essa adoração pagã com a adoração cristã. Por exemplo, havia o deus Dionísio, deus Baco, que era o deus do vinho, onde as pessoas adoravam embriagadas, gerando um estado de transe. Hoje nós temos algumas coisas semelhantes, por exemplo, algumas seitas, né, que se usa alucinógenos para as pessoas terem algumas experiências malucas, né, e que vão chamar isso de espiritualidade. Talvez é sobre essa diferença que Paulo esteja tratando aqui. Mas, na verdade, a Bíblia vai nos ensinar que, quando nós nos cedemos aos nossos vícios, nós estamos mostrando que Deus não está ocupando o central a parte central da nossa existência. Bêbados são nécios, inconsequentes, falam e agem de maneira vexatória e perversa. Calvino diz que a bebedice gera licenciosidade perversa, de modo que os homens se regozijam na folia desenfreada e indecorosa. Por que as pessoas bebem? O comentarista Hendrickson, quando ele fala desse texto, ele diz que as pessoas bebem em busca de alegria. Mas ele vai dizer, a alegria é errônea quando a forma de produzi-la é também errônea. Você não pode justificar práticas erradas ou equivocadas na busca pela alegria, porque quando você produz alegria pelo meio equivocado, isso não agrada o coração de Deus. E bebedice é uma forma de você buscar uma alegria que vai te dar ali uma satisfação momentânea, mas logo passa. Outros acreditam ser o remédio para as preocupações dessa vida. A pessoa está estressada, estafada, angustiada, bebe para ver se passa, mas depois acorda com mais um problema, a ressaca. A bebedice gera a dissolução, a ausência de autocontrole e também desperdício. Podemos atrelar este vício, e aí a ideia do texto é exatamente essa, não é tratar sobre a bebida em si, mas é mostrar que nós temos vícios e compulsões que às vezes nos tornam tolos, porque nos descentraliza da figura de Deus. Pode ser o amor ao dinheiro, pessoas que têm compulsão por dinheiro, pode ser o consumismo desenfreado, pessoas que são viciadas em compras. Recentemente saiu uma reportagem sobre isso, né? Que 1/3 dos brasileiros aliviam as suas ansiedades comprando alguma coisa. A compulsão também por entretenimentos que você busca para ver se dá algum sentido na sua vida, mas você não consegue preencher essa lacuna no seu coração. E a valorização do supérfluo, ou ignorando aquilo que é essencial, a glutonaria, a questão da perversão sexual, ou seja, nós temos inúmeros elementos que podem chamar a nossa atenção e fazer com que a nossa vida não se concentre naquilo que é essencial. Por isso o apóstolo Paulo chama a nossa atenção hoje à noite, dizendo que para nós termos vigor espiritual é necessário abandonar os vícios, mas também habituar-se na busca pelo Espírito Santo. Se a definição de hábito é você ter um comportamento não inato, que se torna repetitivo e fixo, nós precisamos aprender a ter um comportamento repetitivo e fixo pela busca do Espírito Santo. A busca por Deus precisa ser um hábito constante na nossa caminhada. E o texto fala aqui da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que por muito tempo na igreja não foi tratado teologicamente. Talvez apenas nos últimos 100 anos, quando surge o movimento pentecostal, falando-se muito do Espírito Santo, é que a igreja se preocupou com a teologia do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo de Deus, ele é pessoal, ele tem uma relação pessoal conosco. Ele se entristece, como Paulo também escreve aqui no livro de Efésios, capítulo 4, verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todos os pecados que nós cometemos são uma afronta a Deus e entristece ao Espírito de Deus. Esse Espírito, ele pode ser envergonhado, como diz o profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O Espírito Santo de Deus pode ser resistido. Olha o que diz na defesa, Estevão diz na sua defesa, em Atos 7, 51,
Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Meus irmãos, nós temos uma relação dinâmica com o Espírito Santo. Nós não podemos também, diz a palavra de Deus, apagar o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo em nossos corações, porque Ele é o Consolador, Ele é aquele que foi enviado por Jesus Cristo para habitar em nossos corações, Ele não pode ser ignorado. Por isso o convite de Paulo aqui não é para que nos embriaguemos com o Espírito, mas é para que o Espírito Santo nos encha. Por que não é uma embriaguez do Espírito? Porque o Espírito Santo não afeta a sua faculdade mental e emocional, como a bebida faz. Você continua mentalmente e emocionalmente sadio com a presença do Espírito Santo enchendo o seu coração. Enchei-vos, o verbo aqui é o presente do imperativo. Nós recebemos o Espírito e agora precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele em obediência e submissão. Um comentarista chamado Foulkes, ele diz o seguinte: o cristão deve deixar a sua vida aberta para ser constante e repetidamente cheia do Espírito Divino. Uma outra tradução americana sobre esse texto vai dizer: deixe que o Espírito Santo encha o seu coração. O Espírito Santo nos torna semelhantes a Cristo. Esse é o projeto dele na nossa vida. O projeto do Espírito Santo é fazer com que as pessoas olhem para nós e nos confundam com Jesus. Não como aqueles que têm condições de salvar outro, mas aqueles que foram salvos para refletir as atitudes e as obras de Jesus Cristo aqui na terra. Por isso, quando nós olhamos a nossa missão, quando olhamos tantos homens e mulheres espalhadas pelo mundo, levando o amor de Jesus, aqueles que estão excluídos, levando o amor de Jesus a várias nacionalidades, nós percebemos que essas pessoas estão cumprindo aquilo que Jesus Cristo as chamou para fazer e elas estão resplandecendo o próprio Cristo. Nós, como igreja, precisamos resplandecer o próprio Cristo. Isso vai acontecer apenas quando nós nos tornarmos cheios do Espírito. O livro de João, a partir do capítulo 14, o Evangelho vai mostrar que o objetivo, o propósito, a tarefa do Espírito Santo é iluminar Cristo. Ele joga luz em Cristo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Cristo é glorificado nas nossas vidas. Para uma vida com vigor espiritual, é necessário nós abandonarmos os nossos vícios, é necessário nós habituarmos com a busca pelo Espírito e, por último, é necessário sermos marcados pelo fruto do Espírito. O apóstolo usa 5 particípios no grego para caracterizar o comportamento e os hábitos de quem se enche do Espírito. O primeiro, ele vai dizer, falando com salmos, ou seja, o nosso linguajar muda. Nós aprendemos a responder às questões da nossa vida com a palavra de Deus. Quando nós estamos cansados, nós nos recorremos aos salmos, e ali nós aprendemos que é Deus quem nos fortalece na caminhada. Quando nós estamos tristes, nós recorremos aos salmos, e ali nós aprendemos que Deus é quem nos consola, porque Ele é o pastor que nos conduz. Quando nós estamos desconfiados do futuro, nós recorremos aos salmos, e ali nós aprendemos que a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Quem é cheio do Espírito Santo não busca as respostas neste mundo, mas busca as respostas na palavra de Deus. E o texto diz mais: à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo, que nós buscamos a palavra de Deus como resposta para as questões da nossa vida, a nossa boca se enche de louvor, entoando e louvando de coração. Nós temos razões para cantar, por isso que nós nos reunimos aqui semanalmente. Porque nós temos razões para louvar, porque percebemos o cuidado de Deus na nossa vida durante a semana. E aí sim, nós viemos aqui, nós congregamos para dizer para Deus que nós o amamos, que a misericórdia dele dura para sempre, que é muito bom servi-lo, que é muito bom tê-lo como nosso pastor. Isso acontece com os lábios, mas o texto vai enfatizar que alguém que é cheio do Espírito Santo, isso vai também acontecer no coração, entoando e louvando de coração, e não apenas de lábios. Uma vida realmente marcada pela gratidão por tudo aquilo que Deus faz e por tudo aquilo que Deus é. Dando sempre graças por tudo a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A vida
de alguém que é cheio do Espírito Santo é uma vida marcada pela gratidão. Nós olhamos para todos os detalhes que conseguimos perceber do cuidado de Deus e nós então reverberamos em gratidão ao Senhor. Precisamos ter um coração grato. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos sustentado. Mais do que tudo isso, o Senhor já nos deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz e para nos dar a vida eterna. Nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, por isso nosso coração precisa diariamente estar inundado de gratidão. Coração cheio do Espírito é coração grato. O contrário também é verdade. Coração vazio do Espírito Santo é coração ingrato, coração que reclama, coração que murmura, coração que está sempre vendo os pontos negativos da vida. E o texto termina dizendo que nós somos marcados e cheios do Espírito quando nós sujeitamos uns aos outros. Eu acredito que esse seja o teste mais difícil. É quando nós entendemos que não viemos para ser servidos, mas para servirmos uns aos outros. É quando nós olhamos para os nossos irmãos de fé e nós nos colocamos como servos deles, exercendo os nossos dons e talentos para a edificação do corpo, mas também quando nós olhamos para a nossa família, entendemos que somos servos ali no ambiente familiar, servindo uns aos outros, quando nós olhamos para o nosso trabalho, e Paulo vai tratar sobre tudo isso aqui no livro de Efésios, quando nós nos submetemos aos nossos patrões, com alegria no coração, porque na verdade nós estamos nos submetendo a Cristo acima de tudo, quando nós aprendemos a sujeitar uns aos outros, nós realmente passamos pela prova talvez mais difícil de alguém que está cheio, que busca ser preenchido pelo Espírito Santo, que é servir ao outro com alegria. Eu quero concluir esse sermão convidando você para se livrar dos seus vícios e compulsões. Não é fácil, não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus te ajuda. Treine o seu cérebro para desarraigar dos maus hábitos. E aí nós podemos recorrer a uma frase de Aristóteles, quando ele diz: primeiro nós moldamos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos moldam. Portanto, a excelência não é uma ação, mas um hábito. Vou repetir: primeiro nós moldamos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos moldam. Portanto, a excelência não é uma ação, mas é um hábito. Nós precisamos rogar a Deus para que transforme os nossos hábitos. Nós precisamos rogar a Deus para que sejamos marcados, não por vícios e compulsões, mas que sejamos marcados pelo enchimento do Espírito Santo. E esse enchimento vai acontecer quando nós o buscarmos. Por isso, transforme os seus hábitos. 2016 ainda está começando, ainda estamos nos primeiros dias do ano. Você precisa transformar os seus hábitos. Nada vai acontecer na sua vida espiritual se você não priorizar Deus, se você não priorizar a meditação na palavra, se você não priorizar a vida de oração. Tire um tempo para você buscar o Senhor nesse ano. Mude o seu hábito e grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Grandes transformações o Senhor promoverá no seu coração. E grandes libertações de vícios e compulsões também ocorrerão. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, é com grande alegria que nós recorremos ao Senhor, na certeza de que se nós buscarmos o Teu Espírito Santo, Ele vai nos encher, Ele vai tomar todo o nosso ser, toda a nossa mente, o nosso coração, vai transformar toda a nossa realidade, vai nos ajudar a vencer os vícios e as compulsões que às vezes nos distanciam tanto do Senhor. Querido Deus, transforme os nossos hábitos, nos ajude nessa caminhada, que possamos priorizar o nosso relacionamento contigo, que possamos nos envolver na meditação da palavra, na vida de oração, que tenhamos condições, Deus, de nos aproximar do Senhor mais e mais, para que sejamos sábios e não tolos, para que possamos priorizar aquilo que realmente é essencial e colocar as coisas periféricas nos seus devidos lugares. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, capacita-nos, ó Espírito Santo, para vivermos uma vida que glorifica a Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No nome de Jesus que oramos. Amém.